Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos mostrar o quanto Deus irá nos ajudar caso nós obedeçamos os seus mandamentos e trilhemos os seus caminhos. A história que nos vem ser narrada é um resumo da trajetória do rei Davi, do quanto ele foi honrado por Deus em ter uma sociedade para cuidar, em ter grandes status, em viver uma vida confortável aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Ele foi um homem que, apesar de ser pecador e cometer seus pecados, tinha temor ao Senhor. Ele tinha respeito a Deus e sempre estava conversando com Deus. Mas sabemos muito bem que acabou deslizando, mas se arrependeu de todos os seus pecados. Nós, da mesma forma, somos convidados a viver como o rei Davi. Não podemos negar que muitas vezes nós deslizamos e acabamos cometendo os nossos pecados. E por isso precisamos estar sempre conversando com Deus através das nossas orações e assim mostrar a Deus o nosso arrependimento pelos nossos erros e o desejo de transformação, o desejo de sermos pessoas melhores. Dessa forma, Deus irá nos honrar da mesma forma que honrou ao rei Davi. Deus nos dará todos os bens necessários para que possamos ter uma vida mais plena no plano terrestre e dessa forma podendo levar o amor e ajudar ao próximo. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força a seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória, pois esmagou os inimigos por toda a parte e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar, colocou cantores, que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus, meu Salvador. Esse é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Louvores e glórias nós temos que render a Deus a todo momento pelo simples fato da nossa existência. Deus nos deu a oportunidade de recebermos a nossa salvação através da entrega do seu Filho Jesus para cada um de nós. Nós só temos que louvar e agradecer. Não temos outro caminho senão esse, porque quando nós não somos gratos ao nosso Criador, nós acabamos perdendo a oportunidade de receber a vida eterna. Por isso, você que está me ouvindo, louve a Deus a todo momento, agradeça a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho. Louve ao Senhor, que é seu Salvador, que te deu a oportunidade de uma vida nova, de viver as transformações que Jesus Cristo nos ensinou através de sua palavra. Vamos ouvir o nosso Salmo Responsorial de hoje. Salmo Responsorial.
Louvado seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações, vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Louvado seja Deus, meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. O nosso evangelho de hoje vem nos mostrar do perigo da nossa palavra, quando nós assumimos os nossos compromissos da nossa vida. O rei, como sabemos bem, Herodes, era o rei da época em que Jesus estava no plano terrestre. E havia também João Batista, que era o profeta de Deus que estava batizando através das águas. Mas Herodíades, que estava casada com Herodes, estava revoltada com a existência de João Batista, pois ele a criticava por ser casada com Herodes, sabendo que ela era antes casada com o irmão de Herodes. Ou seja, Herodes pegou a mulher do seu irmão e se casou com ela. Não poderia fazê-lo isso depois da lei. As leis proibiam esse tipo de situação. E por isso, os dois estavam vivendo em pecado. O rei, como um homem sábio, ele entendia e temia a João Batista, porque sabia que João Batista tinha o conhecimento da verdade e que estava tocando em suas feridas. E, por ser sábio, compreendia que ele tinha razão e que devia respeito a João Batista. Porém, Herodíades não aceitava isso e queria a morte dele. E acabou acontecendo a oportunidade em uma festa de aniversário do rei, onde ele deu a oportunidade à filha de Herodíades de fazer um pedido após ela ter dançado para todos os convidados importantes daquela época e para o próprio rei Herodes. Ele a disse que poderia pedir até a metade do seu reino, ou seja, ele deu a ela a palavra de poder fazer aquilo que ela quisesse, que ela poderia pedir, que ele atenderia ela. O risco está aí, e nós muitas vezes cometemos esse risco em nossas vidas. Às vezes damos a nossa palavra de cumprir certos compromissos que nós não temos capacidade de cumprir ou queremos cumprir com muita dor no coração. Herodes foi pedir, a filha de Herodíades e de Herodes pediu a cabeça de João Batista. E como sabemos, Herodes gostava muito de João Batista, tinha um grande respeito por ele. Porém, como ele havia dado a palavra, ainda mais na frente de várias pessoas poderosas, ele acabou tendo que cumprir aquilo com uma dor muito forte no seu coração. E nós muitas vezes fazemos as mesmas coisas. Acabamos assumindo certos compromissos com certas pessoas e acabamos tendo que fazê-lo contra a nossa vontade. Nós temos que pensar muito antes de cumprirmos certas coisas. Temos que compreender que, se não for para descumprir os mandamentos de Deus, se não for para prejudicar o seu caminho para a sua salvação, você poderá sim ajudar o seu irmão. Mas caso quebre alguma regra que venha a prejudicar o seu encontro com o reino dos céus, isso é melhor que você quebre a sua palavra, diga que não irá fazer. Porque Herodes acabou se colocando em uma situação na qual ele poderia perder a sua salvação, porque acabou tirando a vida de um profeta de Deus, tirando a vida de um homem de Deus. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.